Você já pensou em correr mais rápido que qualquer ser humano no planeta? Tipo Usain Bolt? Que nada! Estamos falando de um recorde tão insano que faria o Bolt parecer uma lesma. Ou, quem sabe, você já imaginou colocar mais de 600 palitos de dente na barba? Cara, parece doideira, né? Mas a gente jura de pé junto que não só é real como esses feitos renderam recordes mundiais. Pois é, meu amigo. No vídeo de hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo do bizarro, do inacreditável, do como assim, produção? Você vai conhecer os 10 recordes mundiais mais insanos já registrados na história da humanidade. Prepare-se para testemunhar feitos que desafiam a lógica, a gravidade e, em alguns casos, até a sanidade mental. Alguns desses recordes vão te deixar de queixo caído, outros vão te fazer questionar a sanidade da raça humana. E alguns são tão absurdos que ninguém até hoje teve coragem, ou estômago, para tentar quebrar. Então já sabe, né? Segura o seu café, se prepara para dar boas risadas e bora pro vídeo, porque o recorde número 1 é de fazer você se perguntar: como diabos alguém pensou nisso? A gente começa nossa saga de bizarrices com um clássico da gula humana, a maior pizza do mundo. E antes que você pergunte, não estamos falando daquela sua pizza gigante de fim de semana. Essa aqui é para alimentar um batalhão, ou melhor, um império inteiro. Em 2012, 5 chefes italianos pirados, no melhor sentido da palavra, se uniram numa missão épica: criar a pizza mais colossal que o mundo já viu. Eles colocaram a mão na massa, literalmente, e trabalharam sem parar, usando toneladas de farinha, molho de tomate e queijo. E não era qualquer queijo não, viu? Estamos falando de mozzarella fresquinha, da melhor qualidade. No final, a monstruosidade gastronômica tinha absurdos 1.261 metros quadrados. Você não ouviu errado. Mais de 1.000 metros quadrados de pura delícia italiana. Para você ter uma ideia da insanidade, essa pizza era maior que um campo de futebol oficial. Imagina só a quantidade de fatias que saíram daí. A pizza gigante recebeu o nome de Otávia, uma homenagem ao primeiro imperador romano, César Augusto. Seria o suficiente para satisfazer a fome do Império Romano inteiro? E o mais impressionante, apesar do tamanho colossal, a pizza era totalmente sem glúten. Meus amigos, até quem tinha restrições alimentares poderia experimentar um pedaço dessa maravilha. Afinal, seria uma pena deixar tanto sabor se perder, né? A Otávia entrou para o Guinness, o livro dos recordes, como a maior pizza já feita na história. E aí, bateu aquela fome? Se você tem um piercing ou outro e acha que manda bem na tolerância à dor, prepare-se para conhecer o rei absoluto da agulha. Esse cara levou a arte da modificação corporal a um outro nível. Na verdade, a gente nem sabe quantos níveis ele já passou. Apresentamos a vocês Rolf Buchholz, alemão, nascido na Alemanha e recordista mundial de piercings. Pode preparar o fôlego porque os números são de explodir a cabeça. Rolf tem mais de 450 piercings, só no rosto. É isso mesmo que você ouviu, meu amigo, só no rosto. No corpo inteiro, a conta passa dos 800 piercings. É metal suficiente para abrir uma joalheria. Mas Rolf não parou por aí, não. Ele também é fã de outras modificações corporais, como implantes subcutâneos, tatuagens e até chifres. Isso mesmo. Chifres implantados na testa. É ou não é um visual único? E se você está se perguntando se dói, a resposta do Rolf é simples. É um estilo de vida. Meu amigo, parece que quando você decide se transformar numa árvore de Natal humana, a dor vira apenas um detalhe. Mas calma, que ainda tem mais. Rolf também é recordista em número de implantes magnéticos. Ele tem mais de 50 implantes magnéticos espalhados pelo corpo. Imagina só a bagunça que não deve ser passar por um detector de metais com esse cara.
Em algum momento da sua vida, você já deve ter passado a noite em claro, certo? Seja estudando, trabalhando ou maratonando aquela série viciante. Mas e ficar acordado por mais de 11 dias seguidos? Parece impossível, né? Pois é, mas foi exatamente isso que Randy Gardner, um jovem americano de apenas 17 anos, decidiu fazer em 1964. Sem usar nenhum tipo de estimulante, como café, energético ou qualquer outra coisa que você esteja pensando, Randy se desafiou a ficar acordado pelo máximo de tempo possível, e ele foi muito além do que qualquer um poderia imaginar. Foram 264 horas sem dormir, o equivalente a 11 dias. No começo, ele encarou a aventura com bom humor, mas com o passar dos dias, os efeitos da privação do sono começaram a aparecer. Randy começou a ter alucinações, problemas de fala, dificuldade de concentração e, claro, um cansaço insano. Ele via coisas que não existiam, esquecia o que estava fazendo e mal conseguia formular frases completas. No final do experimento, Randy mais parecia um zumbi do que um ser humano. Os médicos que acompanharam o caso ficaram impressionados com a resistência de Randy, mas também alertaram para os perigos da privação do sono. E o mais inacreditável até hoje, ninguém conseguiu bater o recorde de Randy oficialmente. O Guinness, o livro dos recordes, até registrava o feito, mas decidiu retirá-lo para não incentivar outras pessoas a tentarem algo tão perigoso. Afinal, por mais que a gente adore um recorde bizarro, a saúde vem sempre em primeiro lugar, né? Capítulo 4. Se você tem medo de altura, melhor pular esse capítulo. Mas se você curte adrenalina, emoção e um bom e velho recorde insano, então prepare-se para conhecer Rob Madison, um australiano que não sabe o significado da palavra medo. Rob é piloto profissional de motocross e dublê, famoso por realizar manobras absurdas e desafiar a morte em cima de uma moto. Mas em 2008, ele se superou. Rob decidiu quebrar o recorde mundial de salto de distância, com uma moto. A rampa foi montada em Las Vegas, nos Estados Unidos, e tinha um ângulo assustador. A missão? Voar por cima de um campo de futebol americano inteiro e aterrissar, em pé. A velocidade na hora da decolagem? Quase 160 km por hora. É, meu amigo, a essa altura a gente já estaria rezando para todos os santos. Mas Rob, com a calma de um monge tibetano, acelerou com tudo e voou. Literalmente. Foram longos segundos no ar, parecendo que o tempo tinha parado. A multidão em silêncio, o rugido da moto e, de repente, o pouso. Rob aterrissou com perfeição, arrancando suspiros de alívio e uma ovação ensurdecedora da galera. O salto? Mais de 107 metros de distância. Rob não só quebrou o recorde anterior, como pulverizou a marca. E depois dessa façanha insana, o que ele disse? Nunca estive tão perto da morte. É, Rob, a gente imagina. Capítulo 5. E quando a gente pensa que já viu de tudo nesse mundo de meu Deus, a vida nos apresenta Sultan Kösen. Esse turco incrível nasceu com uma condição rara chamada gigantismo, causada por um tumor na glândula pituitária. E essa condição o levou a ter uma altura, digamos, acima da média. Sultan Kösen, meus amigos, é a pessoa mais alta do mundo. Preparem as réguas, porque Sultan mede impressionantes 2,51 metros de altura. É tão alto que ele precisa se abaixar para passar por portas e precisa de roupas e sapatos feitos sob medida. Imagina a dificuldade para encontrar um tênis 63. Mas Sultan não deixa que sua altura o defina. Ele encara a vida com bom humor e positividade, sempre disposto a tirar fotos com as pessoas e compartilhar um sorriso. E por falar em tamanho, as mãos de Sultan também são as maiores já registradas no mundo, com 28,5 centímetros de comprimento.
É quase o tamanho do antebraço de uma pessoa. Imagina só a mãozada que ele não te dá? Brincadeira! Sultan parece ser um cara super gente boa. Apesar dos desafios que enfrenta por causa de sua altura, como problemas de locomoção e a necessidade de usar muletas para se locomover, Sultan nunca deixou de lado a alegria de viver. Ele é a prova viva de que a vida é feita de superação e que a altura, no final das contas, é apenas um detalhe. Capítulo 6. Você já fez quantas flexões seguidas na vida? 10, 20, 30. Parabéns! Você é um guerreiro. Mas prepare-se para conhecer Daniel Scali, um australiano que transformou a superação em um estilo de vida. Daniel sofre de uma condição crônica chamada Síndrome da Dor Regional Complexa, que causa dores intensas e constantes, principalmente nos membros. No caso de Daniel, a dor se concentra no braço esquerdo, mas ao invés de se entregar à dor, ele encontrou uma forma inusitada de combatê-la. Flexões! Isso mesmo, flexões! Mas não pense que estamos falando de algumas repetições, não. Em 2022, Daniel decidiu mostrar para o mundo do que ele era capaz e encarou um desafio insano: bater o recorde mundial de flexões em 24 horas. Ele se preparou física e mentalmente para a maratona de flexões, e quando o cronômetro começou a correr, Daniel não parou mais. Ele se dedicou ao máximo, superando a dor e o cansaço, com uma determinação inspiradora. No final das 24 horas, Daniel havia feito incríveis 46.001 flexões. Isso mesmo, mais de 46.000 flexões. O feito inacreditável de Daniel entrou para o Guinness, o livro dos recordes, e se tornou um símbolo de superação e força de vontade. Ele mostrou para o mundo que a dor pode até te derrubar, mas a força de vontade te coloca de pé novamente, e mais forte do que nunca. Capítulo 7. Dançando até cair. E quem nunca dançou até o chão em uma festa que atire a primeira pedra, certo? Mas e dançar por mais de 5 dias seguidos? Parece impossível, né? Mas foi exatamente isso que Kalamandalam Hemalata, uma indiana apaixonada por dança, fez em 2015. Ela decidiu desafiar os limites do corpo humano e mostrar para o mundo a força da cultura indiana. Hemalata se preparou durante meses para a maratona de dança, treinando sua resistência física e mental. E quando o grande dia chegou, ela estava pronta. Com um sorriso no rosto e muita energia, Hemalata começou a dançar. E não parou mais. Durante 5 dias e 3 horas, ela se apresentou em um palco em Kerala, na Índia, sem interrupções. Hemalata encantou a todos com sua energia contagiante e sua paixão pela dança, mostrando diferentes estilos tradicionais indianos. A multidão presente no local vibrava a cada passo, a cada movimento, a cada giro. Era impossível não se contagiar pela alegria e pela determinação de Hemalata. Mas como tudo na vida tem um limite, após 123 horas dançando sem parar, Hemalata finalmente cedeu ao cansaço. Ela desmaiou no palco, ovacionada pela multidão. Seu feito incrível entrou para o Guinness, o livro dos recordes, como a maior maratona de dança já registrada. Capítulo 8. O mestre dos cubos mágicos. Se você já tentou resolver um cubo mágico na vida, sabe o quão desafiador ele pode ser. Mas para Yu Chengdu, um jovem chinês apaixonado por quebra-cabeças, o cubo mágico é como um brinquedo de criança. E ele provou isso de uma forma espetacular em 2021, quando decidiu quebrar o recorde mundial de cubos mágicos resolvidos em um mês. Yu Sheng se preparou como um atleta de elite, treinando sua mente e suas habilidades com o cubo mágico durante horas a fio. E quando o desafio começou, ele estava pronto para mostrar ao mundo do que era capaz. Com uma velocidade e uma precisão impressionantes,
Yu Sheng resolvia um cubo mágico atrás do outro, sem demonstrar qualquer sinal de cansaço. Os cubos se misturavam em suas mãos, as cores se embaralhavam, mas bastavam alguns segundos para que ele encontrasse a solução e os colocasse em ordem novamente. Era como se ele tivesse algum tipo de poder mental sobrenatural. No final do mês, Yu Sheng havia resolvido mais de 100 mil cubos mágicos. Para ser mais preciso, 102.881 cubos mágicos. Isso significa que ele resolveu, em média, 3.400 cubos por dia. É cubo mágico para dar e vender. O mais impressionante é que o tempo médio de Yu Sheng para resolver cada cubo era de apenas 6 segundos. É velocidade pura. O feito extraordinário de Yu Sheng entrou para o Guinness, o livro dos recordes, como mais uma prova de que a mente humana não tem limites. Capítulo 9. A barba mais decorada do mundo. E quando a gente pensa que já viu de tudo, a gente conhece Joel Strasser, um americano que transformou sua barba em um porta-trecos, uma árvore de Natal, um museu de objetos aleatórios. Difícil definir. Joel é o recordista mundial em colocar palitos de dente na barba. Em 2018, Joel decidiu quebrar seu próprio recorde e enfiou nada mais, nada menos que 3.500 palitos de dente na barba. É palito para dar e vender. Ele passou mais de 3 horas cuidadosamente colocando cada palito na barba, um a um, com a paciência de um monge budista. E o resultado? Uma obra de arte bizarra e impressionante. Mas calma, que Joel não se contenta com pouco. Ele também já quebrou outros recordes, como o maior número de canudos na barba, 512 canudos. O maior número de pregadores de roupa na barba, 396 pregadores. E até o maior número de colheres na barba, 128 colheres. A gente se pergunta, como ele consegue comer com tanta coisa pendurada na barba? E o mais importante, como ele lava essa barba depois? Mistério. Mas uma coisa é certa. Joel Strasser é a prova de que a criatividade humana não tem limites. E que a barba pode ser muito mais do que apenas pelos no rosto. Capítulo 10. O políglota de outro planeta. Você se considera fluente em quantos idiomas? 2? 3? 4? Parabéns, você é praticamente um tradutor da ONU. Mas prepare-se para conhecer Ziad Fazá, um líbio brasileiro que faz o Google Tradutor parecer uma criança aprendendo a falar. Ziad é considerado o maior políglota do mundo, com um domínio impressionante de 59 idiomas. Isso mesmo, 59 idiomas. Para você ter uma ideia, é como se ele carregasse um dicionário ambulante na cabeça. Ziad fala fluentemente desde línguas mais comuns, como inglês, espanhol, francês e alemão, até línguas raríssimas, como singalês, islandês, nepalês, armênio e até línguas mortas, como latim e grego antigo. É muita língua para uma pessoa só. Ziad já viajou o mundo mostrando suas habilidades linguísticas, participando de programas de TV, dando entrevistas e conversando com pessoas de diferentes países, como se fosse um nativo. Ele consegue alternar entre os idiomas com uma facilidade impressionante, sem sotaque e com uma fluidez de dar inveja a qualquer tradutor. E o mais impressionante, Ziad afirma que consegue aprender um novo idioma em apenas 2 semanas. É ou não é um cérebro de outro planeta? O segredo? Ele diz que é paixão por línguas e muita dedicação. Mas a gente desconfia que ele tenha algum tipo de superpoder secreto. E aí, meus amigos, o que acharam desses recordes insanos? Deu até um nó na cabeça, né? Mas uma coisa é certa. Esses feitos incríveis mostram até onde o ser humano pode chegar, quando se trata de desafiar limites, seja por força, resistência, criatividade ou pura loucura. Cada um desses recordes é uma prova de que a capacidade humana para o extraordinário é infinita. E aí, qual desses recordes te deixou mais impressionado?
Você teria coragem de tentar bater algum deles? Ou você conhece algum outro recorde bizarro que a gente precisa incluir na próxima lista? Conta pra gente nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like para ajudar o nosso canal a bater o nosso próprio recorde de visualizações. Compartilhe com seus amigos e mostre para eles o quão incrível e bizarro o mundo pode ser. E aí, será que você conseguiria fazer melhor? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e até a próxima. Lembre-se, o impossível só dura até alguém ir lá e fazer.